Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Norato e vamos entrar hoje na terceira e última mensagem da série O Cativeiro da Mente, onde estamos falando sobre os desafios de ser um discípulo de Jesus. Falamos inicialmente sobre o porquê é tão difícil seguir Jesus. Falamos na segunda mensagem sobre o porquê nos custa tanto orar. E hoje nós falaremos sobre o porquê é tão difícil para muitos de nós ler a Bíblia. Como sempre, eu te convido a conferir esse vídeo até o fim. Caso você goste desse conteúdo, inscreva-se no canal e interaja conosco através do seu joinha e das suas opiniões lá nos comentários. A sua avaliação é muito importante para o crescimento desse canal. Então fica comigo e bora fechar mais uma série. Na segunda carta de Paulo direcionada a Timóteo, eu vou ler o capítulo 3, os versos 14 ao 17, está escrito: Quanto a você, porém, permaneça nas escrituras que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde de criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, em algumas traduções seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Só para clarear um pouquinho, Timóteo era um filho espiritual de Paulo, um jovem que Paulo conheceu na sua segunda viagem missionária. Timóteo se tornou meio que um escudeiro do apóstolo Paulo. Quando ele recebeu essa carta, Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso e Paulo, já se preparando para morrer, estava preso pela segunda vez. Essa é seguramente uma carta de um pai para um filho na fé. E meio que uma despedida de Paulo, não só para Timóteo, mas para todo mundo. No capítulo 1, nós vemos Paulo animando Timóteo e ativando o fogo de Deus no seu espírito, ao mesmo tempo que fortalecendo Timóteo a não ter medo diante das muitas adversidades que a igreja vinha sofrendo. No capítulo 2, nós vemos Paulo instruindo e incentivando Timóteo a buscar por ser um obreiro aprovado diante de Deus. No capítulo 3, ele adverte sobre os falsos mestres e expõe o perfil traiçoeiro dos homens dos últimos dias. Ao mesmo tempo que ele ressalta a fidelidade de Timóteo à palavra de Deus e à sã doutrina. E por que eu estou compartilhando tudo isso? Eu vejo Timóteo como um homem apaixonado, extremamente apaixonado pela palavra de Deus. Uma grande referência para todas as gerações de cristãos que vieram depois dele. E isso, é claro, inclui a nossa geração. Por isso eu creio que, olhando para a vida de Timóteo, nós podemos aprender algumas coisas incríveis e tentar estabelecer o porquê nos custa tanto ler a Bíblia. Por que é tão difícil ler e fazer da Bíblia o nosso livro mais importante. Então, por que é tão difícil ler a Bíblia? Por que nos custa tanto ler a Bíblia? Primeiro, porque nós não fomos ensinados. No verso 15 diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Vemos que Paulo ressalta nessa passagem que desde a infância Timóteo já conhecia as Escrituras. Quando Timóteo conheceu Jesus, ele era ainda uma criança e ele teve o privilégio que os seus familiares, mais especificamente a sua mãe e a sua avó, você pode conferir isso no início da carta, elas não só compartilharam com ele a fé, como também ensinaram o amor pela palavra de Deus. Quantos em nossa geração teve o privilégio de termos pais tão apaixonados por Jesus e pela palavra de Deus, que não só compartilharam sua fé em Jesus, mas que também nos ensinaram o amor pela Bíblia? Eu confesso que eu não tive esse privilégio. Por graça de Deus, o meu amor pelas Escrituras também começou na infância. Eu me lembro de ter meu primeiro contato com a Bíblia, quer dizer, pegar ela assim e ler, né, na catequese da Igreja Católica. E como que eu sou grato por aquele tempo. Como que aquilo foi importante para o desenvolvimento do meu cristianismo e do meu pensamento teológico. Eu lembro de ler a Bíblia inteira pela primeira vez. Eu acho que eu tinha uns 12 anos e eu não entendia nada, mas como que eu amava tudo aquilo. Essa experiência alimentou meu desejo de conhecer a Deus e de conhecer o seu propósito em Jesus por todos os anos seguintes e até hoje, quando eu me lembro disso, eu me animo muito quando eu penso. A verdade é que são poucos em nossa geração que tiveram a oportunidade de aprender ainda na infância o amor pela Bíblia, o que reflete a realidade da geração dos nossos pais, principalmente no que se refere ao conhecimento de Deus. Não se conhece a Deus simplesmente pelo que se ouve de um ministro ou pelas experiências, mas pelo que o Espírito revela mediante o estudo das Escrituras. A geração dos nossos pais e todas as anteriores, em sua grande maioria, não tiveram um déficit apenas no amor pela leitura da Bíblia, mas pelo conhecimento como um todo. Era uma realidade do tempo deles.
É claro que algo não menos responsável é a religião predominante na época, que pouco demandava, né, o conhecimento, a leitura bíblica, e é uma herança que permanece até os dias de hoje, infelizmente. Nossa geração teve o privilégio da modernidade, do conhecimento mais acessível, contudo, sem o incentivo herdado pelas gerações anteriores. Tem uma frase de Jerônimo do século IV, o escritor da Bíblia chamada Vulgata. Vou falar só isso e já parto pro 2. Ele traduz muito bem o que é esse déficit. A ignorância nas Escrituras é a ignorância sobre Cristo. Número 2. Por que é tão difícil ler a Bíblia? Porque somos mais chegados às experiências do que às disciplinas. Nós vimos no verso 15 que Timóteo aprendeu a ter comunhão com as Escrituras. Ele aprendeu a disciplina e o hábito de ler a Bíblia. Não há nada de errado em você crer no sobrenatural de Deus, no extraordinário de um Deus vivo e poderoso que nos presenteia com grandes e profundas experiências. Contudo, experiências sem doutrina, sem a disciplina, é um grande perigo. Ninguém melhor do que Paulo viveu uma vida sobrenatural. Do início da sua vida, da sua conversão, né, até os últimos dias da sua vida foram cheios de experiências sobrenaturais. No entanto, Paulo, mesmo com todas essas experiências, ele amadureceu na disciplina da comunhão com as Escrituras. As experiências com Deus nos marcam, mas a palavra de Deus nos forma o caráter. Por isso nós encontramos pessoas que são levitas, mas fofoqueiros. Pessoas que curam enfermos, mas que têm grandes problemas com rebeldia. E por quê? Porque eles só conheceram uma via do relacionamento com Deus: as experiências. Contudo, eles se esqueceram a disciplina com as Escrituras. Muitos crentes desejam que em uma experiência Deus faça tudo aquilo que eles não conseguiram fazer durante todo o ano. E eles desejam que a experiência faça o que a sua disciplina não conseguiu fazer. Você já fez essa oração? Pai, me transforma também. Me torna uma criatura nova e completa. Deus te faz uma nova criatura porque Cristo está em você. Mas comece um processo de troca. Porém, se você não é fiel às disciplinas espirituais, não haverá essa troca. Você viverá de altos e baixos, não porque a graça de Deus não seja o suficiente, mas porque você não conheceu essa graça. As experiências não irão mudar o seu caráter. O que irá mudar o seu caráter é a sua relação diária e contínua com a palavra. As experiências que você tem com Deus irá apenas confirmar o que Deus colocou no seu coração através da palavra. O primeiro encontro sobrenatural que você necessita é com a palavra, com a oração íntima e com a palavra. Deixa-me dizer uma coisa antes da gente ir para o próximo ponto e a gente poder encerrar. As pessoas disciplinadas terão mais êxito que as pessoas talentosas. Eu não vou tomar mais tempo nisso, mas responda. Por que os países asiáticos possuem mais êxito que os países latino-americanos? Disciplina. Para a gente encerrar, por que é tão difícil ler a Bíblia? Por que nos custa tanto ler a Bíblia? Número 3. Porque o entendimento espiritual está fechado. Timóteo conhecia as Escrituras e ele entendia as Escrituras porque ele tinha que enfrentar as falsas doutrinas que estavam sendo propagadas por muita gente louca que andava falando um monte de besteira, exatamente como hoje em dia. Timóteo não só tinha que defender a fé, mas instruir a igreja de Éfeso, que estava sendo atacada por muitos falsos mestres. Se tinha alguém que necessitava estar armado com conhecimento das Escrituras, era Timóteo. Ele precisava conhecer a palavra da verdade para saber expor toda a mentira. Por que as pessoas não entendem a Bíblia? 1 Coríntios, no capítulo 2, eu vou ler o verso 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e ele não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, quem são as pessoas que não conseguem entender as coisas espirituais? Aquelas que não nasceram de novo. E quem não nasceu de novo não pode entender a Bíblia. Quando você nasce de novo, agora o seu espírito está vivo. Então, a palavra da verdade agora não te soa loucura, mas ela entra no seu entendimento por meio do seu espírito, que pega essa palavra e a converte em vida. 1 Coríntios, no capítulo 1, diz que a palavra da cruz é loucura. Para quem que ela é loucura? Para quem não nasceu de novo. Um Deus se tornar humano e se entregar para morrer de uma forma miserável é loucura para quem não nasceu de novo. Porém, se você já nasceu de novo, o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. Se você é nascido de novo em Cristo, você necessita abraçar a responsabilidade de tornar a Bíblia um hábito na sua vida.
O poder de Deus e o conhecimento de Deus está no Evangelho de Cristo. A minha oração é para que você tenha o seu espírito desperto para compreender toda a riqueza do propósito eterno de Deus que foi dado a conhecer em Cristo, onde apenas os espirituais podem discernir uma verdade que não responde a problemas, mas a todo o anseio da humanidade. Que essa série que nós estamos finalizando agora, nessa terceira mensagem, possa de alguma forma ter contribuído com o seu crescimento enquanto um discípulo de Jesus e, se possível, que também possa ter ajudado alguém a ser liberto do cativeiro da mente. Bom, meus amigos, por hoje é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que esse conteúdo possa ter abençoado a sua vida. Escreva nos comentários quando que você está vendo esse vídeo e quão relevante ele foi para você. E não importa o quanto tempo você esteja nos vendo no futuro, a sua opinião é muito importante para a gente. Caso você não tenha visto, não deixe de conferir os outros vídeos dessa série e os demais conteúdos do nosso canal. Não deixe também de avaliar esse vídeo e, se possível, comentar. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus, beleza? Falou, valeu, até mais.